com vocês? A aula de artes de hoje vai ser bem simples e bem rapidinha, tá? Vamos precisar de poucos materiais porque eu vou passar para vocês algumas outras técnicas de pintura que não utilizam o pincel necessariamente para pintar, mas alguns outros materiais que vocês podem utilizar para gerar pinturas bem legais, tá? Os materiais que vocês vão precisar basicamente hoje são folhas brancas, barbante, tinta, a que vocês tiverem em casa, uma fita, mais ou menos dessa grossura. Eu vou usar fita isolante porque é a que eu tenho em casa, mas vocês podem usar durex, fita crepe e qualquer outra, tá bom? Vocês vão precisar de água e uma escova de dente velha, tá bom? Deixa eu ver se mais alguma coisa. E um recipiente para pôr a tinta. A primeira parte da aula, então, vai ser utilizando a folha e a fita. Então, primeiro a gente vai pegar uma folha branca, vamos retirar algumas faixas de fita, do tamanho que quiser. E colar na folha. Em sentidos aleatórios. Vocês podem, se quiser, formar formas geométricas, mas não precisa necessariamente que elas sejam perfeitas, tá? Então, recortem várias tiras e vão moldando espaços na folha. E essa pintura a gente vai fazer utilizando a escova de dente, para ter uma textura diferente, ok? Depois de colar todas as fitas na folha, a gente vai começar a pintar. Vai ser similar ao que a gente fez naquela aula de unir duas cores, mas nesse caso eu vou fazer texturas com a escova de dente velha, utilizando as cerdas da escova. Então, eu vou molhar a escova na tinta e depois eu vou encostar no papel, gerando o resultado que a gente vai ver logo em seguida. Eu vou usar essas 3 tintas, que são acrílicas. Como elas são tintas bem fortes, eu vou usar um pouquinho menos e vou colocar um pouquinho de água para ela ficar mais diluída. Mas não precisa fazer isso se vocês estiverem usando o Bosch. Então, tô colocando a tinta aqui no meu recipiente de pintura, que suporta a tinta. E aí eu vou começar a pintar. Não me preocupando se quando eu trocar de tinta, ou melhor, trocar de cor, se ela vai ficar, se a escova vai sujar. Então, eu vou fazer esse movimento. Essa fita, ela vai ser retirada depois, tá? Então, eu posso pintar por cima dela tranquilamente. Tentem utilizar toda a tinta que tá na escova. E não se preocupem em espalhar a tinta, tá? Porque esse resultado que a gente tem só encostando a escova é que fica interessante.
Se vocês forem pintar numa superfície que vocês não podem sujar, coloquem a fita nas laterais da folha encostada na mesa. E aí vocês retiram depois e não vão correr risco de manchar a mesa ou o espaço que vocês estiverem utilizando para pintar, tá bom? Aqui nesse caso, na verdade, eu não precisei pôr água na tinta, mas porque a gente vai fazer a seguir vai ser necessário. Mudem a direção, criem movimentos, podem usar a lateral da escova, a ponta da escova. Então, é interessante que vocês pintem bem essa junção entre a fita e a folha, porque depois isso vai ter um resultado bem legal, tá certo? Aproveitem esse tempo para planejar o que vocês querem fazer na pintura, utilizem várias cores, testem os resultados. Ó, agora eu virei um pouco a escova e já dá um outro movimento. Mas eu quero fazer tudo meio bagunçado mesmo, sem muito critério. Agora eu vou fazer de novo com azul aqui desse lado, só que só mistura do azul com o rosa. Ó. Opa! E vocês viram que foram surgindo outros tons diferentes do que os primeiros que eu fiz? Vou fazer essa parte aqui do meio só rosa. E bem grossa, ó. Eu vou virar a folha agora pra fazer o outro lado. Essa ponta aqui eu também vou pintar só de rosa. Tentar não pintar muito a minha prancheta. Isso aí. E agora o restante vai ser uma mistura do rosa que já tá na escova com as cores que tem aqui. Então, essa parte aqui também vou fazer bem alta, com bastante tinta. Porque quando seca, o resultado fica muito legal. Uma textura que você sente quando passa a mão. Deixa eu ver. Agora eu vou preencher o último quadrado, ou melhor, a última parte em branco, e aí eu vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, ficou assim com todas as fitas. E agora, com muito cuidado, eu vou tirar as fitas da folha. É mais interessante que vocês façam isso quando a pintura já estiver seca. Mas eu tô com pressa. Então, eu vou tirar um pedaço só para vocês conseguirem ver. Opa. Eu não esperei secar e quando a gente não espera o tempo certo das coisas, às vezes elas não dão certo. Eu vou mostrar para vocês o resultado porque mesmo a folha tendo rasgado um pouco quando eu tirei a fita, ficou bem interessante. Ó. Vocês conseguem ver que cada espaço
ficou reduzido com o seu tom. É mais interessante vocês utilizarem essa técnica da fita para pintarem em tela. Mas tem que ter muito cuidado para a tinta não descolar quando estiver tirando e não rasgar a pintura, no caso. Eu, como usei uma folha, isso é normal de acontecer. Mas caso vocês esperem secar, fica mais fácil tirar sem destruir o formato, tá bom? Agora a gente vai fazer a segunda parte da aula, que é com o barbante. Então, pessoal, para a parte do barbante, vocês vão precisar colocar a folha numa superfície que vocês consigam manter ela firme. E aí vocês vão colocar a tinta no recipiente. E vão colocar o barbante na tinta. Vocês vão molhar o barbante bem molhadinho na tinta. Eu vou fazer e mostrar pra vocês. Como eu tô utilizando uma tinta muito forte, eu vou misturar ela um pouquinho com água. Agora, como eu tinha dito antes. Olha só que lindo que é esse rosa. Não vou virar muito, que senão... Consegue ver? Legal. Depois de misturar a minha tinta com a água, para não desperdiçar essa tinta que tá no meu pincel, eu vou dar umas pinceladas aqui nessa folha. Assim vocês conseguem ver bem a cor da tinta. Mas a ideia é não usar o pincel, lembrando, eu tô usando só para não desperdiçar a tinta. Ok, já tá bem mais clarinho. Agora eu vou molhar o pincel na tinta, o pincel não, o barbante na tinta. Pincel molhadinho. Se vocês tiverem luvas em casa, utilizem as luvas para não sujar toda a mão, mas é bom se sujar um pouquinho também. Pincel molhado na tinta, eu vou posicionar ele sobre a folha. E, utilizando alguma ferramenta, eu vou mover o barbante. E depois eu retiro ele com cuidado. Eu vou fazer com outra cor agora, para vocês conseguirem ver que resultados nós conseguimos. Eu vou fazer agora com a outra cor, com o azul. As mesmas cores que eu usei na pintura anterior. Dei uma misturadinha aqui, tentar homogeneizar. E agora eu vou pôr o meu segundo fio de barbante na tinta. Barbante molhado, folha posicionada. E vou fazer outro movimento. E vou tirar o barbante de novo com cuidado. Vou fazer com uma terceira cor para ver como fica. Misturando a terceira cor que eu vou pôr nessa pintura aqui. E a última dessa técnica. Vocês perceberam que vocês podem criar vários movimentos interessantes diferentes. Fazer várias coisas. Beleza. O amarelo deu uma homogeneizada aqui. Limpar um pouquinho meu dedo. De novo eu vou vir com o barbante na tinta. Molha ele bem.
Não demais pra não espirrar a tinta na sua roupa. Molhou o barbante. Vem aqui na folha. Posiciona ele. Deixa a tinta absorver um pouquinho. E aí, movimenta. Agora eu quero que ele faça mais. Isso aí, tirei o barbante. Esse é o resultado que temos. Lembrando que vocês podem fazer isso com qualquer cor e não precisam necessariamente usar água. Como as tintas que eu tô usando elas são bem fortes, eu utilizei um pouquinho de água para diluir, mas não precisa. Essa pintura ela vai ter pode ter um resultado abstrato, mas vocês podem misturar as técnicas que eu acabei de ensinar e criar uma outra pintura, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Grande beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!